Olá, Oi, tudo bem? boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Alguma novidade? Só a voz começou a esfriar. Ah, mas tá gostoso, então tá fresquinho, né? Tá fresquinho. É. Aham. Boa noite, pessoal. Já tem uma turminha aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Catarine Souza, represento a Baeduca junto com a Ana Beatriz Queiroz e temos aí um bate-papo chamado Doutor Me Explica, quinzenalmente, para a gente conversar sobre diversos assuntos. E hoje, doutor, podemos entrar um pouquinho no nosso tema? Vamos lá. Hoje a gente vai voltar num tema Uhum. que a gente já conversou. Posso ler o tema da nossa live? Claro. O que há de novo sobre o uso de paracetamol na gestação? Doutora, a gente não conversou sobre paracetamol há algumas lives atrás, sobre um estudo, e aí a gente está voltando nesse tema. Doutor, me explica um pouquinho por que a gente está voltando nesse tema. Olha, Catarina, eu acho interessante a gente voltar, talvez nem tanto pelo assunto em si, mas para deixar claro para as pessoas como é difícil você, em medicina, você assumir verdades permanentes. Então, coisas que você, num determinado momento, admite que aparentemente não há dúvida nenhuma de que você está com a razão, que aquele procedimento indiscutivelmente é o melhor para tratar determinadas condições, de repente isso muda. Para quem está de fora, fica uma coisa absolutamente psicótica, né? Quer dizer, como é que é isso? Há alguns meses atrás, eu vim falar sobre o perigo do uso do paracetamol em grávidas e em bebês recém-nascidos. Perfeito. Quando eu vim conversar com você a primeira vez sobre isso, na verdade, ah, o que me chamou a atenção nesse assunto que não é novo, porque há muito tempo há suspeitas de que esse medicamento possa fazer mal em termos do neurodesenvolvimento de algumas crianças. O que os trabalhos que me caíram naquela ocasião me alertaram muito sobre a necessidade de, pelo menos, enquanto uma verdade transitória, informar as pessoas a respeito. Perfeito. O problema, Catarina, é que quando você faz isso, para o bem ou para o mal, você pode despertar uma angústia, um sofrimento de alguma coisa que mais tarde, eventualmente, você se arrepende, porque diabo não era exatamente daquele jeito. Era daquele jeito naquela ocasião. Então, depois que a gente conversou, e eu recebi um monte de questões a respeito do que eu havia dito, eu resolvi dar uma olhada mais profunda nas pesquisas publicadas. Então, eu achei assim, eu não vou ficar preso a um artigo, por razões que a gente já discutiu. Porque um artigo, por mais que seja bem feito, por mais que os autores sejam absolutamente relevantes, por mais que tenham tomado um extremo cuidado naquilo que conseguem depois publicar, algumas vezes prova-se mais tarde que não estava absolutamente correto. Então, o que eu só achei interessante a gente fazer, compartilhar com vocês esse estudo um pouquinho mais de profundidade que eu fiz. Então, o que eu posso te dizer hoje? E eu acho que eu vou deixar as pessoas muito mais em dúvida do que até agora. Não. Pois é, mas eu acho que isso é importante. Sim. Se você puder mostrar
que, por mais que você confie no que está sendo publicado, nem tudo é o que parece, você desperta nas pessoas, pelo menos, um senso crítico, no sentido de que, olhe, não acredite de cara em tudo que se fala. Ah, o Salomão falou, a Catarine, não. Tem jeitos melhores de se saber um pouco mais do que é eventualmente verdade. Então, o que eu posso te dizer hoje? A enorme maioria dos trabalhos publicados nas últimas décadas culpabiliza o uso do paracetamol no aumento de casos, não só de TEA, de vários problemas que afetam o desenvolvimento de uma criança. Deficiência intelectual, problemas psicomotores, hiperatividade, TDAH. Então, o que eu posso te dizer hoje? Embora não seja unânime, grande parte da literatura a qual eu tive acesso e a qual todo mundo pode ter, né, fala que sim, que há evidências robustas de que esse medicamento deva ser evitado em grávidas e não falam tanto no bebê, mas particularmente nas grávidas. Ok. Eis que, agora, recentemente, um trabalho enorme publicado na China desmente tudo isso que eu estou te falando. Eita! Então, o trabalho do Zian, que eu não conheço esse cara, mas aparentemente eles têm uma equipe importante em termos de estudos sobre desenvolvimento. Eles levantam um número enorme de crianças acompanhadas por muito tempo. Eles utilizam um padrão muito robusto de pesquisa. E, aparentemente, quando você lê o trabalho, parece que é um trabalho realmente muito bem feito. E o que eles concluem? Que não há nenhuma evidência de que o uso do paracetamol em grávidas traga algum prejuízo para o bebê. Então, minha querida, o que a gente tem hoje? Muitos trabalhos dizendo que sim, Uhum. poucos trabalhos dizendo que não, e esse mais recente, muito bem feito, afirmando categoricamente que não. E o que eles dizem? Que os trabalhos que provam que há uma relação têm falhas metodológicas. Hum. Mas é discutível. É, é muito discutível. Então, doutor, até eu quero fazer uma pergunta. O que significa fazer uma pesquisa nessa área? Que o senhor me explique tintim por tintim. E aí, falhas metodológicas, traduz isso para mim. Que a gente precisa lembrar, para quem está aqui pela primeira vez, o objetivo da nossa conversa é que essas conversas cheguem a uma população que não tem no seu dia a dia, não tem no dia a dia a ciência, não faz parte do ambiente de trabalho, né, doutora? Que a pessoa que não saiba ler e escrever, que ela possa assistir as nossas conversas e ter clareza, sair daqui com uma informação clara. Então, doutor, depois, se o senhor puder me explicar, o que significa fazer uma pesquisa para avaliar isso? O que é uma metodologia? Então, o que é uma falha metodológica? Enfim. Então, vamos lá. Como que eu estou frente a um problema e quero estudar um pouco mais com cuidado o que o mundo fala a respeito desse problema, o mundo científico. Você abre mão de tudo aquilo que não é ciência. Você abre mão de rede social, você abre mão do que o seu vizinho falou, você abre mão de tudo isso. Isso não existe. Eu vou para uma plataforma das várias que existem no mundo, em que a maioria dos trabalhos bem feitos são registrados. Então, o que
a gente usa muito, um chamado PubMed. Então, se você entrar e digita lá no teu computador, PubMed, vai aparecer lá, PubMed NCI, que é o nome da plataforma. Entra na plataforma. Infelizmente, ela é em inglês. Então, você tem que ter um mínimo conhecimento de inglês. E aí você põe lá, o que eu pus dessa pesquisa? O óbvio, paracetamol e espectro do autismo. E vem um monte de coisas. Um monte de coisas. Aí o que você faz? Você seleciona aqueles artigos que dizem mais respeito àquilo que você está pesquisando. Por exemplo, não me interessava nesse momento saber as alterações bioquímicas que o paracetamol pode produzir no cérebro do bebê. Super importante, mas não era o que eu estava pesquisando. O que eu estava pesquisando? O uso do paracetamol tem a ver com aumento de casos de autismo ou não? Aí você vai, a plataforma te dá uma síntese do trabalho. Quem escreveu, aonde foi publicado, e a maioria deles tem um resumo. Pelo resumo, você tem um monte de informações. Como foi feita a pesquisa, que instrumento foi feito, em quanto tempo, que população foi estudada e tal. Interessa, é um artigo que te parece relevante, eu vou para o artigo completo. E tem um probleminha. Boa parte dos artigos completos você tem que pagar para ter acesso. E é muito caro. Mas eu posso me limitar àqueles que são de acesso livre. Então, quando você entra na plataforma, tem lá acesso livre, em alguns. Vou lá, clico no acesso livre, abro o trabalho todo e eu tenho ele à minha disposição. Então, eu fiz isso com vários trabalhos que, naquele momento, respondiam mais ou menos ao que eu queria falar com você hoje. Que cuidado você tem que tomar? E quando a gente fala em método, a coisa mais importante no trabalho é o método. Como é que eu cheguei àquela conclusão? Que instrumento eu usei? Questionário para o pai, questionário para a professora, vídeo, visita domiciliar, pesquisa na escola, um pouco de cada um. Aquilo que eu estou pesquisando hoje tem um questionário que já foi comprovadamente eficaz para identificar aquilo? Opa, se eu tenho um questionário que já foi avaliado, que ele é muito competente, entra no método. Então, é fundamental saber que método. Por exemplo, na minha opinião, algumas pesquisas sobre alguns aspectos do comportamento que são feitos exclusivamente online, eu posso não achar que compete, que eu possa considerá-lo muito robusto. Por exemplo, eu não acho que você possa fazer diagnóstico de autismo sem conhecer a criança por uma primeira consulta online. Muito difícil. Então, o método que o cara usou é um método que me parece adequado? É. Outra coisa que é fundamental, que populações esse cara estudou? Porque quando ele fala, estudamos 842 pacientes com TEA. De que idade, por quanto tempo, que instrumentos eu usei? Como você não tem a possibilidade de que todos os trabalhos tenham exatamente as mesmas coisas, isso já bota aí um fator de engano. Suponha que o trabalho que diz que sim, que há relação, foi feito com crianças observadas aos 10 anos de idade. E o outro, que está do lado, fez um enorme estudo com crianças de 3 anos de idade. São comparáveis? Não. Por que não? Porque aos 3 anos de idade,
muita criança com diagnóstico de autismo não é autista, e muitos que não têm diagnóstico são. Mas aos 10 anos, é muito mais provável que o cara autista seja autista e o que não seja também. Então, quando eu comparo os estudos, eles pegaram populações de idades equivalentes. No estudo que a Catarine publicou, metade das crianças eram do sexo feminino. No estudo que o Salomão publicou, 5% eram do sexo feminino. São equivalentes? Não. Porque a gente sabe que a característica do autismo em meninos e meninas é muito variado, é muito diferente. E por aí vai. Sim, por quanto tempo a Catarina seguiu essas crianças? Em uma semana ela matou tudo, resolveu e publicou. Não, Salomão acompanhou por 22 anos. Então, Catarina, é simples você imaginar que a metodologia é muito complicada. Além do que, autistas não são iguais. Sim. Os autistas que você publicou não eram idênticos aos que eu publiquei. Portanto, se você encontrar dados discrepantes, ainda que nós dois sejamos honestos, provavelmente a gente viu coisa diferente. Tá claro? Claríssimo. Então, quando você começa a se discutir por que aquele resultado deu um resultado tão positivo, e agora, eu que estou tomando um bruto de um cuidado, não encontro. Bom, tirando o fato de que o primeiro pode estar mentindo, e a gente tem exemplos disso em medicina. Eita, doutor. Sim, trabalhos maravilhosos, que depois de algum tempo se comprovou que o cara mentiu em tudo. Mentiu no método, mentiu na população, mentiu no resultado dos exames e provocou problemas seríssimos pelo mundo afora. Eu faço ideia. Quer dizer, Então, não faço. você faz onde está a origem do movimento antivacinal na Europa. Ah, sim. Num trabalho que o cara provou, entre aspas, que a vacina tríplice causa autismo. O estudo dele foi publicado no Lancet, que é uma das revistas mais consideradas mais sérias do mundo. O cara enganou o Lancet. O cara enganou o hospital em que ele trabalhava. Mentiu em tudo. Omitiu em tudo. Ganhou dinheiro para fazer aquele negócio errado. E o que ele fez até hoje tem sequelas no mundo inteiro. Sim. Não foi só ele que causou todo esse movimento antivacinal, mas ele contribuiu bastante. Deve ter um monte de outros trabalhos desse tipo, até então considerados como robustos, validados, porque vieram dos Estados Unidos, porque foi publicado numa revista de altíssimo impacto. Não é obrigatoriamente verdade isso que eu estou pensando. Por isso que em ciência, e por isso que essa área que a gente está lidando hoje, às vezes leva muito tempo para você chegar a um consenso razoavelmente aceitável. Então, o que eu diria hoje para a mulherada com relação ao paracetamol? Eu diria exatamente o que eu vou falar para você, dona Catarine. Há muitos estudos publicados em revistas importantes dizendo que é conveniente não usar. Mas eu não posso falar para você, deixar de dizer, porém, há muitos trabalhos, aparentemente muito bons, dizendo que tudo bem. Então, qual é a conduta que eu acho que é a mais razoável nesse momento? Se eu tenho muita literatura dizendo que não faz bem, se eu tenho menos literatura dizendo que não está tudo bem, e se eu tenho uma alternativa ao uso desse medicamento, eu usaria a alternativa. Então, está grávida? Está com dor? Está com cólica?
não toma paracetamol, toma Novalgina. Que até o momento, pelo menos, não foi acusada de nenhum tipo de efeito colateral danoso para o bebê. Pode mudar? Sim, pode mudar. Quer dizer, daqui a 5 anos, alguém faz um Sim. estudo super bem feito, maravilhoso, que diz, olha, gente, Novalgina aumenta o risco de determinadas condições. Então, por que é importante o que a gente está falando hoje para as mulheres que estão ouvindo a gente? Não existe certeza absoluta. Em Perfeito. caso de dúvida, não use. Quer dizer, porque se você não tivesse nenhuma alternativa, paciência, você corre o risco, etc. Mas se eu tenho uma alternativa aparentemente mais tranquila, que aparentemente não causa danos perceptíveis no bebê, por que eu vou insistir em usar uma droga porque o chinês falou que não faz mal? Nada contra a China, mas é um trabalho meio isolado na literatura, não é o único, mas é meio isolado. Depois que a gente falou sobre isso aqui, uma pessoa que provavelmente está nos vendo hoje me mandou uma mensagem dizendo assim: mas olha aí, Salomão, esse trabalho diz que não faz mal nenhum. Ela tem toda a razão. Este trabalho diz que não faz. Escolha em qual você prefere acreditar hoje. Sim, não tem mistério, Carolina. Ai, perfeito. Então, assim, Perfeito. tem dúvidas? Sim. Em caso de dúvidas, aquilo que é menos prejudicial. Daqui a algum tempo vão surgir mais trabalhos. E quando ficar claríssimo que sim, tem efeitos colaterais danosos, ou não tem, libera. Ah, sim. Então, nesse momento, o que eu diria? É um remédio que está sob suspeita. Você não pode ser Perfeito. negativista nesse sentido. Então, quem é que sofre mais com essa dúvida? O laboratório que faz o remédio baseado em paracetamol. Sinto muito, mas se eu tivesse uma pessoa na minha família, gestante, e me perguntasse hoje, eu ia dizer exatamente isso. Fulana, esse medicamento está sob suspeita. Use outro. Está claro isso? Claríssimo. Então, Claríssimo. então eu acho que assim, por que, que esse modelito serve para a gente entender coisas diferentes? Porque você pode levar isso para um monte de circunstâncias, para um monte de remédio. Ácido fólico. Hum, Gestante tem que tomar ácido fólico. Se não tomar, aumenta o risco de defeitos congênitos. No entretanto, tem pouquíssimos trabalhos na literatura dizendo que excesso de ácido fólico causa autismo. Eu não estou inventando. Então, o que você faz com esse tipo de informação? O que eu acho que a gente faz com esse tipo de informação? Se eu tenho muito mais artigos bons dizendo o que é preciso tomar e pouquíssimos dizendo o contrário, eu acho que nesse caso eu não posso correr o risco. Você vai tomar ácido fólico. Posso perfeito. estar cometendo um erro? Sim, mas eu estou lastreado na literatura mundial. Então, isso, Caterine, serve para compreensão de como é difícil esse tipo de afirmação, né? Exatamente. E, doutor, o senhor está dando aí um modelo que eu acho muito interessante. A expressão, tem uma expressão que eu tenho uma certa antipatia, que é a expressão assim, a pessoa precisa ter bom senso. Mas o que é ter bom senso? O senhor está dando um modelo muito claro do que significa ter bom senso nesse tipo de situação. É isso, olha, eu tenho parâmetros. Olha, tem aqui um número de pesquisa, como essas pesquisas foram feitas,
que metodologia essas pesquisas apontaram, os resultados, e com base nisso aqui, hoje a minha decisão, se eu tiver uma outra alternativa, eu vou usar, se eu não tiver, por exclusão que eu faço. Eu acho que modelo mais didático de bom senso, impossível, né? Não, e outra coisa, né, Catherine? Ah, se você não tem condições, porque você não é da área, se você não tem condições de avaliar o quão esses estudos são confiáveis ou não, recorra a quem tem. Então, Porque assim, simples, simples assim. Do tipo, você tem um médico de confiança, você tem um grupo de estudo de confiança, você tem acesso a alguém no mundo que tem um conhecimento amplo sobre o assunto. Pergunta para o cara, pesquise, não vai só atrás daquilo que você bota no Google. Escuta, eu como médico uso o Google todo dia. Eu não tenho nada contra o Google. Eu acho maravilhoso. Mas eu não posso seguir ipsis literis o que o Google me fala. Eu não sei quem está escrevendo, não sei quem foi que pôs aquilo lá. Eu posso estar cometendo um equívoco brutal. Então, assim, o que eu chamo de bom senso? Eu tenho que acreditar naquilo que eu sei que tem um mínimo de embasamento científico. Eu não preciso acreditar que a dieta do glúten faz bem para o meu filho autista, porque o vizinho tinha autismo, parou de comer glúten e começou a falar no dia seguinte. Pode ser verdade? Pode. Mas espera aí, né? Isso não é uma fonte confiável que me dê validade científica do que a magazinha do lado está me falando. Ah, ela me falou isso? Então, peraí. Vamos fazer uma revisão de literatura. Vamos ver quantas pessoas no mundo dizem que isso é possível, quantos trabalhos dizem que não é possível. Junto tudo isso e vou falar com o meu médico. Espero que esse médico tenha conhecimento suficiente para poder te ajudar a tomar uma decisão. exatamente. Então, eu acho assim, a, a internet, ela hoje, ela abriu caminho para o conhecimento de todo mundo. Mas ela abriu caminho para o desconhecimento de muita coisa. Exato. Ela só como fonte não serve. Então, se você tiver um mínimo conhecimento do que você está querendo estudar, entra no PubMed, tem uma outra plataforma de artigos mais publicados aqui no Brasil, que chama Cielo Brasil, que também é uma fonte ótima para você saber o que já foi publicado sobre determinadas coisas aqui no Brasil e na América do Sul, principalmente. Então, o que você precisa hoje para ter um conhecimento adequado? Você não tem que saber tudo, você tem que saber onde procurar. Perfeito. Se eu sei onde procurar, eu topo qualquer coisa, porque eu sei aonde buscar o conhecimento que eu não tenho hoje. É esse sentido crítico que a gente tenta despertar nas pessoas. Perfeito. Porque isso te dá uma enorme vantagem sobre os demais, né? E parar para se perguntar se aquela informação que você obteve na internet, porque é isso, eu vi ali um vídeo de alguém dizendo que é uma baita bobagem essa É. história de uso. Aí depois eu vi um vídeo, não, o Dr. Salomão dizendo que isso é arriscado, acabei de assistir. E aí, para mim a referência dos dois profissionais são ótimas. O que eu faço com isso? Escuta, é o que eu sempre costumo dizer. Para que serve a literatura mundial? Perfeito. Ué, serve para isso. Né? Não é o Salomão que está falando, não é o Rubens, não é. É a Perfeito. literatura. Então, quando tem coisas que me perguntam assim, mas por que ABA? E por que não psicanálise? Porque a literatura mundial, até o momento, acha que o ABA é mais eficaz. Ah, Perfeito. mas será
mostrar que a psicanálise... Eu não estou falando mal da psicanálise. O que eu estou te dizendo é que, no momento, as evidências quanto à eficácia são a favor do ABA. Ah, mas eu não quero fazer, eu vou fazer... Isso é outro departamento. Sim. Mas por que que existe? Tem muitas famílias que resistem muito a determinadas coisas que você propõe. O que eu sempre digo é isso, Catarina. Não vá atrás do que eu estou te falando. O mundo está aberto para você pesquisar. Vai, Perfeito. pesquisa. A gente, o Denver também, doutor. Quando eu falo em aba, o Denver está incluído. Alguém está perguntando sobre o Denver. Tá, O que eu Denver, estava aqui. Depois a gente vai olhar aqui as é, perguntas. não, o Denver também. Para mim, os dois têm a mesma eficácia em termos do que a literatura mundial diz, né? Então, eu acho que sempre vale a pena você informar o teu paciente de fontes onde ele pode se informar melhor. Perfeito. Ele não tem que acreditar em mim, tá? Eu posso estar completamente equivocado. Eu já errei muito na minha vida. Eu acho ótimo se você descobrir um erro crasso que eu fiz, porque você foi a uma literatura mais nova do que a minha, e me informar. Muito obrigado, Catarina. Eu fico gratíssimo a você. Porque você não está fazendo isso normalmente só para me criticar. Você está fazendo com que eu não erre de novo pela mesma razão. Perfeito. Então, a fonte do conhecimento está por aí hoje. Quer dizer, não é complicado para ninguém ter acesso. Todo mundo hoje tem celular, todo mundo tem computador, ou a maioria das pessoas tem. É aprender a usar isso de uma forma adequada. Perfeito. Doutor, deixa eu olhar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que a gente tem alguns comentários. Alguém dizendo aqui muito cuidado com as informações, né? Tá, é uma pergunta aqui, fala sobre cura, tá? Boa noite. Li uma reportagem sobre o uso de célula-tronco para a cura do autismo. Isso procede? Não, não. Por todas as razões que eu já falei até agora, não. Tem Perfeito. evidência? Não. Deve fazer do seu filho? Não. Pode mudar isso que eu estou te dizendo daqui a 2 anos? Sim. Quer usar canabidiol no seu filho? Tem evidência robusta de que faça bem? Não. Você quer usar, apesar de saber isso? Problema seu. Não há evidência. São perguntas que a gente recebe todo dia. Ah, eu imagino. Faço Tá, a dieta da lactose do meu filho? Não. Se ele não for alérgico ao leite, não. Ah, mas o vizinho, depois que começou a fazer, pode ser verdade. Mas esse caso é o que a gente chama de caso anedótico, né? Caso anedótico é aquele em que a Catarina começou a tomar um remédio, perdeu 12 quilos em um dia. Ela está louca ou pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas eu não vou tomar o mesmo remédio, porque para ela pode ter feito isso, mas eu não posso generalizar. sim. E isso a gente vê a todo momento, né? Hoje em dia as pessoas trocam receita na hora do jantar. Você sabe Sim. disso. Olha, eu durmo muito mal, meu médico me receitou tal coisa. Ah, me dá uma receita, me dá um comprimido. Toda Exato. hora a gente vê isso. Tá, uma pessoa aqui. Doutor, moro nos Estados Unidos, a Novalgina aqui é proibida. O que eu faria? Alguma sugestão, doutor? Compra no Brasil. Simples assim. Por que é proibida a Novalgina? Porque a Novalgina é causa de reações alérgicas graves que podem levar à morte. Eita, Só que é extremamente raro. Porém, como muita gente usa, ainda
que seja raro, vez ou outra vai acontecer. Entendi. Agora, não faz sentido, frente a todo o trabalho que se fez a respeito dessa medicação, que não seja o medicamento de primeira escolha para dor em adultos, adolescentes e crianças. Então, se os Estados Unidos fez isso, lamento muito por vocês, porque você fica muito sem opções, né? Sim. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. Estudos que inocentam paracetamol não podem estar sendo influenciados por laboratórios? Qualquer um pode. Claro. Como assim, doutor? Me explica isso. Vamos ser maledicentes. Me conta. O laboratório que produz a Novalgina distribui milhões de dólares para vários laboratórios do mundo para falar mal do Tilenol. Aí as pessoas usam menos Tilenol e mais a Novalgina. Pode acontecer? Pouco provável. Mas pode. Entendi. É possível que esse estudo chinês tenha recebido algum tipo de benefício e torcido um pouco os resultados? Sim. Entendi. Agora, como que você leva isso em consideração? Quando você tem resultados muito discrepantes, todo mundo fala uma coisa. Ou um cara começa a falar diferente, você tem que ver com muito cuidado se existe alguma coisa subjacente. Na maior parte dos casos é impossível de comprovar isso. Quando que você descobre aquela história da vacina tríplice e do autismo? Como é que se descobriu? Porque um repórter investigativo inglês achou essa história muito estranha, foi atrás dos resultados e foi descobrindo passo a passo tudo que estava errado. Gente. Se a gente não tivesse tido o trabalho desse cara que se chama Dir, ele esteve aqui no Brasil, inclusive, alguns anos atrás, provavelmente a gente ainda estaria acreditando um pouco no trabalho do cara. Então, existem pessoas no mundo que vivem em função, em inglês, por exemplo, a vida dele é caçar coisas erradas da medicina. Ai, que ótimo. Ótimo, é o sujeito que botou na cabeça dele que essa é a missão dele no mundo. Então, se ele for atrás do chinês e conseguir provar que existem outros fatores que não científicos interferindo, agora essa pergunta você pode fazer para tudo em medicina, né? Tudo. Tal remédio para emagrecer é verdade, é tão bom mesmo? Ou isso é o lobby do laboratório? E os laboratórios fazem lobby pesado com os médicos. Patrocinam estudos no mundo inteiro. Então, eles exercem um fator muito importante na forma como alguns estudos são feitos. Perfeito. Então, essa pergunta tem sentido. Ok. É uma desconfiança? Sim. Temos que ficar de olho para ver se, eventualmente, em algum momento, se consegue comprovar isso. Perfeito. Outra pergunta. Excesso de alimentos industrializados e pasta de dente com flúor prejudicam o desenvolvimento do cérebro infantil? Tem muito nutricionista hoje dizendo que sim, né? É que, mesmo? que alimento industrializado não é um combustível adequado para o cérebro. Eu hoje não privaria meus filhos de comer isso aí. Até porque, se você for evitar tudo que entra nessa categoria, o seu filho vai comer grama, né? E grama especial, né? Tratada de uma forma. É quase impossível, Caterine. Quase impossível. Você pode diminuir o acesso a essas porcarias? Você pode. Mas escuta, qual alimento seu hoje
não foi industrializado de algum jeito? Ah, Qual difícil. arroz que você está comendo que não foi bombardeado por um monte de veneno tóxico? Qual vaca que você está comendo que não deram hormônio para ela ganhar peso mais rapidamente? E o leite dessa vaca? É puríssimo, como foi há 200 anos atrás? Não é. Então, o que a gente pode fazer? Combater o excesso, fazer a alimentação a mais adequada possível. Mas escuta, você não vai evitar que teu filho tenha acesso a hot dog, enfim. Eu diria que é quase impossível você fazer isso hoje numa cidade grande como a nossa, né? Sim, Mas dizem que não é a coisa melhor do mundo. ok. Doutor, alguém tem mais alguma pergunta? Estou resgatando aqui algumas, tá, doutor? Risperidona, aí não tem nada a ver com o tema, né? Mas está aqui uma pergunta. Risperidona pode ser indicado para seletividade alimentar? Não, Por não é a quê? indicação da risperidona. A risperidona é um antipsicótico. Ela tem um efeito sedante sobre o sistema nervoso central. É o remédio de primeira escolha para o TEA com problemas comportamentais importantes, períodos de agressividade e muita agitação. Um efeito colateral da risperidona é o aumento do apetite. Mas se você der, e a gente usa muito em TEA, que além de ser TEA, tem seletividade alimentar, vai aumentar o apetite, mas ele vai continuar comendo a mesma coisa. Ele vai querer todo dia o arroz, o feijão, a banana, não sei o quê, só que agora ele vai pedir 4 vezes mais e vai ganhar peso. Não estou medicando a seletividade alimentar. Perfeito. Então, isso às vezes é você fazer uso de um efeito colateral do remédio. Por exemplo, muita criança, não necessariamente autista, criança de modo geral, que tem muita dificuldade para dormir, para você evitar medicamentos que são sedativos de verdade, uma opção é usar alguns antialérgicos, que tem como efeito colateral sonolência. Então, como alguns deles aparentemente não trazem dano para a criança, se usados por um curto período, e podem induzir um sono sem sedar, eu acho que você usa o efeito colateral agora como um efeito principal. Entendi. Mas a risperidona para seletividade alimentar não faz sentido nenhum. Ok. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Doutor, enquanto a galera aqui, se tem alguma dúvida, coloca aqui. Mais alguma observação? Eu quero te dar uma observação que você vai ficar muito feliz. Ah, Semana passada veio um casal que traz um filho periodicamente lá no consultório. E a gente estava conversando um pouquinho, e ela dizia que gostava muito das lives que a gente fazia e que adoram você. Que você é maravilhosa. Que você faz perguntas simples para as pessoas simples. isso Que mesmo. ela acha. É. Então, como tem gente que reclama que você faz pergunta boba, Então vamos explicar isso aí, doutor? que fique com. Porque Gente, as assim, nossas conversas, assim, ó, vou fazer uma brincadeira grosseira. Não é pra gente que se considera inteligente, nem quem é do meio. Aqui não é uma educação continuada, né, doutor? Então, aqui é para a gente conversar com quem tem vergonha, com quem não tem acesso à informação. É para aquela pessoa que é isso, quando a gente pensa assim, ó, aquela pessoa que não sabe ler e escrever, que tem dificuldade com algumas palavras. Eu vou perguntar. Aqui eu já perguntei para o doutor o que é um hemograma, o que é esfíncter, o que é um neurônio, o que é uma sinapse. Então eu vou fazer aquela pergunta
que é isso, assim, aquela pergunta que todo mundo acha burra, eu vou fazer. Não, escuta, e esse foi o propósito da nossa sociedade, né? Não é Trazer exatamente. uma, trazer uma informação numa conversa informal, né? E discutindo coisas que aparentemente todo mundo sabe, mas nem sempre sabe, né? Exatamente. Eu nunca vou Então, me esquecer, doutor, da nossa primeira conversa. A nossa primeira conversa foi até dúvidas mais comuns. Eu publiquei isso. Eu sou psicóloga clínica de adultos, eu não atendo TEA e tal. Meu público é adulto, casal. E eu fui pedir ajuda para alguns clientes para divulgar a live. A pergunta que eu mais recebi foi: Kátia, o que é TEA? Falei, é, gente, ou seja, essa coisa que é óbvia, não é óbvia. Não é óbvia. Tanto que a nossa primeira conversa foi assim, doutor, nós vamos ter que começar explicando o significado da nossa live. Então, o nosso bate-papo, aquilo que é óbvio para a comunidade, não é óbvio para todo mundo. E na maioria das vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, coisa que eu não tenho. não tem, não tem mesmo. Não tenho. E depois, o que, que eu escuto? Ah, eu mandei para a moça que trabalha comigo, que eu tenho suspeita. Eu atendo algumas pessoas, atendo alguns médicos. Catarina, assisti a live, eu mandei para a pessoa que trabalha comigo. E aí, eu tenho suspeita do filho para ela entender o que eu quis explicar para ela, porque eu acho que na live ficou muito claro. Então, o objetivo da nossa conversa é esse. Aqui, de vez em quando, entra uma pessoa desavisada e fala: que pergunta, que entrevistadora fraca. Isso mesmo. Então, Essa sou eu. tem gente que gosta, tá vendo? Nem todo mundo gosta da gente, né, Catarina? Não, Então, pois é. só que a gente não se importa. Não, e local para coisas mais científicas não é aqui, né? Exatamente. Existem outros lugares em que a gente pode falar de uma forma muito mais científica para uma plateia mais especializada. Mas Exatamente. nunca foi a nossa intenção, né? Não é o nosso propósito. E assim, doutora, aqui também tem outro objetivo. O profissional que atende, ele tem um jeito de mudar a forma como ele fala, para que a fala dele tenha alcance. Porque se ele não tem essa capacidade, aqui também é o ambiente dele ter modelo de como Não, explicar de um jeito que o outro entenda aquilo que ele precisa entender. então, o grande problema na comunicação entre médico e outras pessoas que trabalham com saúde mental, quando você diz assim, essa família não entende nada, é você que está equivocado. Quer dizer, eu tenho que me fazer entender por qualquer pessoa que me procure. Exatamente. Nem sempre eu consigo, porque algumas vezes as barreiras são de tal ordem que, por mais que você se esforce, o outro não quer ouvir ou não quer entender. Mas sou eu que tenho que encontrar o caminho para que você me entenda melhor. Exato. Aquele modelo médico de antigamente, que falava difícil, que afinal de contas o médico sou eu, não tenho que, você não tem que dar palpite aqui, acabou isso. Quer dizer, não existe mais isso, esse modelo não faz mais sentido nenhum. Então, assim, eu tenho que me fazer entender para qualquer tipo de pessoa que me procure. Se eu não conseguir, eu farei. Você Uhum. saiu do meu consultório e não entendeu nada do que eu falei, ou você é muito burro mesmo, ou eu falhei. Tem, Sim, tem gente que é tão limitada que não consegue? Sim, sim, claro que tem. sim. Mas, felizmente, não é a maior parte das pessoas. A imensa Exatamente. maioria das pessoas tem um nível de compreensão que dá para a gente falar sobre isso que a gente fala aqui de forma absolutamente compreensível. Exatamente. Mas depende de mim, não depende de você não, eu que tenho que me fazer entender. Então, eu acho que esse treino que a gente faz aqui é super legal, né? Sim,
quando eu falo uma palavra que foge um pouco do habitual, vem a chata e fala assim, mas o que é isso? Tá certo, eu acho que esse é o propósito da nossa sociedade. A minha e tua. Exatamente. É. Exatamente. Doutor, deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui, que a gente ainda tem um tempinho. Olha, uma pergunta aqui: todo autista apresenta diarreia? Não, mas o sintomas gastrointestinais são mais frequentes em autistas do que em populações não autistas. Problemas alérgicos são mais comuns em autistas do que no resto da população. Problemas respiratórios são mais comuns, o que não Entendi. significa que todos tenham, né? Mas sim, é muito frequente. Por isso que quando você cuida de um autista, você tem que ter um bom clínico te ajudando, Ok, porque a criança não é a personificação do autismo. perfeito. É o Zezinho que tem autismo, mas tem diarreia, tem dor de barriga, tem. Enfim. Tá, Então, assim, tem que ser tratado como uma pessoa, independentemente do autismo que ele tenha também. ok, Mas não é obrigatório que todos tenham alteração gastrointestinal. ok. Aí eu acho que isso está um pouco atrelado à resposta que o senhor deu agora. A próxima pergunta: autismo por si só existe ou autismo sempre está atrelado a alguma comorbidade? Não, tem. A gente chama de autismo idiopático. Aquele autismo que ele é um fenômeno isolado. Ele só tenha. E você tem, muito frequentemente, comorbidade. Entendi. Quanto mais comorbidade e quanto mais severas elas forem, torna o quadro mais severo. Ok. Mas Tá, sim, ficou uma pergunta. Existe fala, autismo por si só? sim. Tá. Tem uma outra aqui, uma pergunta que ficou para trás e alguém falou assim: eu quero a resposta dessa pergunta. E a pasta de dente com flúor atrapalha no desenvolvimento infantil? E eu saiba, não. Ok. Nunca ouvi falar dessa É história. mesmo? Nunca, nunca. Ok. Acho que respondemos as perguntas aqui. Gente, às vezes eu me perco nas perguntas, tá? Aqui a Roberta não dá para agradar a todos, né? Não dá mesmo, Roberta. Não, E a gente claro que sabe não. disso. É. Só que a gente não tá muito Tem alguém preocupado. perguntando, tem alguém perguntando sobre o transtorno do processamento sensorial, Tá, então vamos lá. se é autismo. Não, não é autismo. Está presente na maior parte dos autistas? Sim. Pode se apresentar de forma isolada? Sim. Repete o nome do transtorno, doutor, porque aqui ela colocou Transtorno, transtorno do processamento Então, sensorial. traduzo que é um transtorno do processamento sensorial pra gente. Você é chata, meu Deus. Opa, de carteirinha. Hoje, um domínio muito presente nos autistas são alterações sensoriais. Por exemplo, hipersensibilidade a som, medo de altura, dificuldade em manipular determinadas texturas, textura alimentar, um monte de coisa. O que se acredita é que essas pessoas, sejam autistas ou não, têm um transtorno na forma como processam os estímulos sensoriais. Então, você pode ter pessoas que não têm nenhuma característica de autista, mas que são muito sensíveis ao som, que se você ficar batendo a mão na mesa, daqui a algum tempo o cara começa a ficar profundamente irritado. Ele tira todas as etiquetas da roupa, ele não usa jeans, porque o tecido é muito duro, ele não usa determinados tecidos, porque incomodam muito. Eu tenho um menino que fala que alguns tecidos fazem um barulho que ele não tolera. Não é um barulho, é alguma coisa que
que ele sente. Pessoas que têm nojo de pegar em coisa melequenta, massinha, geleca. E alguns problemas sensoriais justificam hábitos alimentares inadequados. Por exemplo, eu só como coisa crocante. Ou Entendi. eu só como coisa pastosa. Então, quando você tem isso numa pessoa, mas não tem todo o resto que o autismo tem, não tem problema social, não tem estereotipia, ele não tem autismo, ele tem um transtorno do processamento sensorial. Como se trata isso? Com um protocolo específico que chama Protocolo de Integração Sensorial de Aires, que é uma TO que praticamente desenvolveu esse procedimento. Então, hoje tem tratamento para isso. A maioria dos autistas, como tem problemas sensoriais, você sempre prescreve terapia ocupacional com esse procedimento, mas você pode fazer isso com pessoas que não têm autismo. Então, nesses casos, você fala que tem um TPS. Pode confundir com autismo? Pode, porque o autista tem coisas muito parecidas. Mas aí você vai perguntar, e o resto? Tem o resto? Não, não tem o resto. Ele não tem problema de sociabilidade, ele é um cara que se comunica super bem, mas ele tem esse transtorno. Então, Perfeito. sim, você pode ter isso como uma condição específica, isolada. Ok. Por que os TEA demoram mais para o desfraude? Bom, porque demora mais para tudo. Porque ele entende, não entende tão bem, não atende tão bem, não se incomoda tanto quanto uma criança típica. Tem mil razões. E outra coisa, né? 40% das crianças TEA têm algum grau de deficiência intelectual. No deficiente intelectual também isso acontece, né? Ele tem um atraso em todos os marcos do desenvolvimento. Controle esfincteriano é um marco, né? Perfeito. E se você percebe que essa criança não entende direito o que você quer que ela faça, ele vai continuar pela vida fora fazendo. Assim, faz parte do tratamento comportamental desenvolver, na medida do possível, o controle esfincteriano, mas pode demorar muito mais. Sim, perfeito. Doutor, deixa eu ver aqui, que a gente já está no finalzinho. Alguém perguntou sobre CBD para atraso de fala. E aí, o que é CBD? Existem estudos que comprovam a eficácia? Eu não sei o que é isso. Desculpe. As pessoas estão Eu vejo as pessoas. usando. De vez em quando, eu vejo termos que estão sendo usados que eu realmente não Então, vamos ver se a pessoa coloca não aqui. estou a par, não estou a par, não sei o que é isso. Ah, vamos ver se a pessoa coloca. Mas que papo gostoso, doutor. Mais uma vez, né? O tempo passa muito rápido. A gente não É, vê o tempo passar. mas teremos mais oportunidades, Ah, né? daqui 15 dias, no É. mesmo horário, canabidiol. Ó, CBD, canabiol. Não, a gente já Canabidiol. falou isso. Não tem indicação. O que eu acho mais importante para as pessoas entenderem é que, primeiro, não há estudos em número suficiente. No Brasil, tem um estudo mostrando algumas poucas vantagens no uso do canabidiol em crianças TEA. É um estudo pequeno. O grande problema para mim é outro. Eu não conheço estudos bem feitos, até porque é uma droga usada há pouco tempo, que provem, sem dúvida nenhuma, de que não faça mal. Então, a grande questão para mim hoje não é um floral de bar que você fala assim, quer usar? Pode usar 2 litros por dia. Eu não sei se vai fazer bem, mas até onde eu saiba, o máximo ele vai ficar fedendo flor, mas não vai causar grandes problemas. Canabidiol, não.
não sei o que essa droga causa no cérebro em desenvolvimento, no médio e longo prazo. O que me deixa abismado é pessoas que não querem usar, por exemplo, risperidona, quando há indicação. Porque, assim, eu não quero dar remédio para o meu filho, eu acho que dar remédio é muito ruim. No dia seguinte, me perguntam do canabidiol. Ou seja, não quer usar uma droga que é usada há muito tempo, que a gente conhece muito bem, para usar uma outra coisa que é, entre aspas, natural. Onde que essas pessoas foram buscar que aquilo que é natural necessariamente não traga prejuízo? Sim, Cocaína, por exemplo. eu pensei a mesma coisa. Sim, assim, heroína, super natural. Você pode plantar umas papoulas na tua casa e fazer um xaropinho. É natural, minha querida. Então é assim, por que não usar hoje o canabidiol? Com uma exceção, crianças que têm epilepsia intratável, que não respondem a nenhuma droga das habitualmente usadas. Pode ser usada? Pode ser usada, porque embora eu não saiba se pode fazer mal a longo prazo, eu sei que ter 15, 20, 30 convulsões por dia vai trazer prejuízos severos. Então, eu acho que eu posso correr o risco. Uma Perfeito. criança que não tem, como eu vou dar canabidiol? É uma droga que não tem evidência de que faça bem. O uso do canabidiol ainda é restrito a determinadas situações muito específicas. Tem sido usado em doença de Parkinson, tem sido usado em pacientes terminais, tem sido usado em dor crônica e em epilepsia refratária. Ok. O resto ainda é altamente discutível. Perfeito. Doutor, deu nosso tempo. Até passamos uns 2 minutinhos. Muito obrigada mais uma vez. Até daqui 15 dias. Pessoal, se eu fiquei ali devendo resposta para alguma pergunta, pode deixar no direct, nos comentários. A live sempre fica salva. Sugestão para novos temas, né, doutora? A gente É, adora. E até daqui 15 dias. se Deus quiser. Um abraço, doutor. Bom descanso. Até, Tchau. pessoal. Boa Boa noite. noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.